Então, voltando com a resposta da nossa interatividade, temos que a alternativa correta seria a alternativa B, 1 hora. Então, pelo enunciado, ele dá uma capacidade, né, para encher um tanque de 400 metros, uma capacidade, 2 torneiras, foi isso que ele falou, e ele leva 4 horas. Quantas horas seriam necessárias para enchê-lo com 6 torneiras, ou seja, aumentando o número de torneiras, se o tanque tivesse 300 metros cúbicos de capacidade. Verifica aqui que eu tenho grandezas nesse caso, diretamente e inversamente proporcional. Então, quando eu penso o tanque em relação ao tempo, eu estou considerando grandezas diretamente proporcional. E quando eu penso a torneira em relação ao tempo, eu estou analisando em grandezas inversamente proporcional. Colocando, então, né, em relação às igualdades e a multiplicação entre as razões aqui, eu tenho um tempo de 1 hora determinado. Vamos começar falando sobre porcentagem. Porcentagem e a regra de 3 são 2 conceitos que ficam bastante comuns na nossa vida. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala em porcentagem, é a razão centesimal. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar em percentual. Quando eu não quero trabalhar em percentual, o que eu faço? Eu vou trabalhar na forma unitária ou na forma decimal. Então, eu posso tê-lo na forma aqui da representação aqui para vocês, saindo da forma percentual para a forma unitária, no qual eu divido por 100. E se eu tenho um termo na forma unitária e quero trabalhá-lo para a forma percentual, eu vou multiplicá-lo por 100. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu quero que vocês tirem o valor percentual. O que é 13%? 13% nada mais é que 13 sobre 100, tá? 30%, 30 sobre 100. 52,5%, 52,5 sobre 100. E quando fazemos essa divisão aqui, chegamos aqui, conclusão, 13 por 100 vai me dar 0,13. 30 por 100, 0,3, o outro 0,525. Olha esse exemplo dado para vocês. João vendeu 30% dos seus 300 cavalos. Então, como é que eu faço para calcular esses 30%? Eu posso ir direto, fazer 30% de 300, 300 vezes 0,3. Ou eu posso fazer por regra de 3, sabendo que 300 corresponde a 100%, 30% corresponde a X. E acho o valor correspondente a 90 cavalos, ou seja, quantos cavalos ele vendeu? Ele vendeu 90 cavalos. Vamos a um exemplo. Para preparar uma determinada solução, um técnico de laboratório misturou 5 ml de ácido clorídrico em 80 ml de água. Então, ele tem uma mistura aqui, ó, 5 ml de ácido com 80 de água. Pede-se determinar a porcentagem de ácido nesta solução. Então, aqui eu tenho, gente, ó, 5 ml de ácido clorídrico mais 80 ml de água, que me dá um total de quanto? 85 ml, que é o valor da minha mistura, total da minha mistura. Só que ele quer a porcentagem desse ácido. Então, eu posso pensar a seguinte situação, ó, 85 ml, como ele quer em valores percentuais, eu posso dizer que ele corresponde a 100%. Como eu quero analisar somente do ácido, quantos ml de ácido foram utilizados? 5 ml. Vai dar igual a X, ou seja, eu tenho como resultado 5,9% de ácido clorídrico. Existe uma forma de se trabalhar com porcentagem que é o chamado fator de multiplicação. O que seria esse fator de multiplicação? 1 mais a taxa de acréscimo na forma decimal. Ou, se eu falar 120%, por exemplo, 120%. O que seria 120%? É 100% mais 20%. Né? Se eu divido esses valores aqui, eu vou ter 100 por 100, vai dar 1 mais 0,2. Que eu estou dividindo tudo por 100. Então, quando ele fala 1 mais a taxa de acréscimo na forma decimal, eu estou pegando esse acréscimo que eu tive 20%, dividindo por 100 vai me dar 0,2.
E aí, vamos supor, teve um aumento de 120%, um aumento de 1,02. Se eu pegar o valor que eu tenho e multiplicar por 1,02, eu não preciso recorrer a uma regra de 3. Vamos a um exemplo, ó. O salário mínimo de um trabalhador no ano de 2016 sofreu um aumento de 11,68%. Então, se ele sofreu um aumento, ele passou dos 100%. Então, passou a ser quanto? 111,68%. Sabendo que no ano de 2015 o salário mínimo era de R$ 788, qual será o valor para 2016? Então, aqui o que eu tenho que levar em consideração? Ele teve um aumento, ele foi para quanto? 111,68%, que nada mais é 100% mais 11,68%. Que se eu pegar 11,68 e dividir por 100, eu vou ter 1 mais 0,1168, que nada mais é 1,1168. Se eu pego esse resultado e multiplico pelo salário, eu acho de imediato o valor do salário de 2016, que era igual a... Ai, gente, parou. Que era igual a 880,04, tá? O mesmo acontece com desconto. No caso, quando eu falo em desconto, eu estou tirando, né? Eu estou reduzindo. Se eu falar que é um desconto de 20%, eu estou tirando 20% em cima de 100, ou seja, seria 80%. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo. Um carro modelo Prisma 1.4 com motor flex, ar-condicionado, direção elétrica, controle de velocidade e Bluetooth. Custa R$ 58 mil. Devido à redução do IPI de 2%, qual será o valor pago pelo carro? Então, nesse caso, eu preciso saber quanto foi que eu perdi, né? Desculpa, a redução, não é que eu perdi, né? Quanto foi que foi reduzido de valor do carro. Quanto é que vai ser o novo valor para ser pago pelo carro. Então, pensa na seguinte situação. Se eu tenho uma redução, então seria quem? 1 menos 0,2. Né? 0,02, desculpa aqui, tá? 0,02. Então, aqui seria 1 menos 0,02, daria 0,98, e vocês iriam multiplicar direto por 58 mil, que daria 0,98 multiplicado por 58 mil, me daria o novo valor do carro a ser pago. 56.840. Também podemos trabalhar com percentual, trabalhando com a taxa de percentual, né, de variação, pensando sempre assim, quem é a diferença de valores pelo valor antigo ou o preço novo pelo preço antigo. Então, exemplo, um livro que custava R$ 24 passou a custar R$ 30. Então, quem é o valor novo? 30 sobre 24, eu consigo determinar o valor da taxa percentual de aumento. Se vocês fizerem direto 30 por 24, vocês vão ver que o resultado vai dar 1,25. E lembrando que 1,25 nada mais é que é 1 mais 0,25. Ou seja, ele teve um aumento de 25%. Outro exemplo. Se eu comprei uma ação de um clube por R$ 250 e a revendi por 300, qual é a taxa percentual de lucro obtida? Então, o que é o preço novo? 300 dividido por 250. A divisão vai gerar, então, um valor correspondente a 1,20. E aí, o que acontece? Eu tenho que tirar somente o 20%, ou seja, teve um lucro de 20%. Um outro exemplo, certo mês uma prestação de casa própria tinha um valor de R$ 740, sendo paga após a data do vencimento. Seria cobrada uma multa, sendo paga após a data do vencimento, seria cobrada uma multa e o valor total pago seria quanto? 777.
Então, qual é o novo valor que eu vou pagar? 777 e o valor antigo, 740. Então, ele pergunta qual seria o valor percentual da multa correspondente ao valor inicial da prestação. Então, o que eu tenho que fazer? 777 dividido por 740. E aí eu acho como resultado 5%. É o valor percentual da multa aqui obtida. Podemos também trabalhar com lucro, né, falando sobre o preço de custo e o preço de venda. Na verdade, o que significa o lucro? O lucro nada mais é uma transação comercial de compra e venda. E a diferença entre o preço de venda e o preço de custo é o que vai me dar esse lucro. A gente sabe que se o valor do lucro for positivo, né, maior que zero, eu tenho lucro. Se o lucro for negativo ou menor que zero, eu tenho prejuízo. E se o lucro for igual a zero, significa o quê? Que a minha receita é igual ao custo. Ou seja, tudo que eu gasto para produzir é o que eu ganho pela venda desse produto. Então, uma das formas de se trabalhar com lucro sobre preço de venda ou preço de custo é fazendo a relação preço de venda menos o preço de custo dividido pelo preço de venda, ou quando eu penso em relação ao preço de custo, vai ser o preço de venda menos o preço de custo sobre o preço de custo. A diferença dessas duas fórmulas é apenas por quem eu estou dividindo. Quem vai definir isso? O que está sendo solicitado. E no final basta multiplicar por 100. Então vamos lá. Uma loja compra determinado artigo à vista por R$ 620 e o revende por 684. Pede-se qual é o percentual do lucro quando é calculado em relação ao preço de venda. Então, o que é o lucro que a gente falou aqui? Preço de custo. Quem é o preço de custo? Preço de venda, 684 menos 620 dividido por quem? Em relação ao preço de venda, 684. E me dá como resultado 9,36%. Lembrando que eu tenho que multiplicar por 100%. Qual o percentual do lucro calculado sobre o preço de custo? Então, como ele quer que analise em função do preço de custo, 684, 620. Quem é o preço de custo ou preço de compra que eu tive? 620. Quando eu multiplico, então, aqui por 100, eu acho, então, o percentual do lucro igual a 10,32%. Vamos a outro exemplo. De maneira geral, os comerciantes preferem trabalhar o cálculo do seu lucro através de um percentual do preço de venda de sua mercadoria. A pergunta é, se um livreiro compra um livro, ou seja, o preço de custo dele foi igual a R$100 e quer obter um lucro, o lucro que ele espera ter é quanto? 20% em cima de quem? Do preço de venda. Quanto ele deve vender? Então, a pergunta é quanto eu devo vender se eu quero ter 20% em cima do preço de venda. Então, vou colocar isso aqui por fórmula, tá, gente? Para a gente aprender a trabalhar com as fórmulas propriamente dito. Custo mais o lucro. Ele está pedindo para que vocês determinem o valor da venda. E ele falou que o preço de custo é R$100. Mas ele falou também que o lucro é 20% do preço de venda. 20%, se eu colocá-lo em forma decimal, vai ser quem? 0,2 o preço de venda. Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha, onde a minha variável é o V. Se eu trouxer esse 0,2 para frente, vai ser 1V menos 0,2V igual a 100. Ou seja, 0,8V igual a 100. E eu acho que o preço de venda vai ser correspondente a R$125. Um outro exemplo. Um bem foi vendido por R$500. Então, ele deu o preço de venda de 500. Preço de venda, R$500. Com um lucro de 10%, o lucro que ele deu foi 10% em cima de quem? Do preço de venda, né? Podemos garantir que esse bem teve um custo de... Então, volta aqui, ó. A venda é o custo mais o lucro, tá? Se é
10% de lucro, então o que eu vou pensar? 10% em cima do preço de venda, eu tenho que pensar que eu tenho o quê? R$50. Então, aqui seria o quê, ó, gente? A venda dele foi 500, o custo eu não sei. Quem é 10% em cima de 500? Vai ser igual a 50. Resolvendo isso aqui, ele vai me dar um custo correspondente a R$450. Vamos então para a nossa interatividade. Um funcionário recebe um salário base de R$850. Recebe também um adicional por tempo de serviço de 5% sobre o salário base. Além disso, está respondendo pela chefia da seção, recebendo por isso 8% sobre o salário base. O empregador desconta 8,5% sobre seu salário total para a contribuição previdenciária. Pergunta-se, quanto recebe este funcionário? Alternativa A, R$960, alternativa B, R$931, alternativa C, R$878,86, alternativa D, 888,50, alternativa E, 1.032,75. Então, a resposta que a gente tem, a alternativa correta, seria a alternativa C, 878,86. Vejam que aqui do lado eu fiz um esqueminha, para que vocês vejam, 850 vezes 0,05, depois vezes 0,08, depois somei esse resultado com o salário e depois eu descontei 8,5%, chegando então a 878,86. Até a próxima.